Olá, meus amigos, graças a Deus, que a paz esteja com todos, no nome de Jesus. Mais uma vez, nós temos um encontro através dessa mídia social para trazermos o recado de Deus, para trazermos a palavra do Espírito Santo para você, tá bom? Agradeço de coração mais uma vez, não me canso de agradecer você que tem assistido as minhas mensagens, você que tem acompanhado, todas as mensagens que Deus ele tem me dado através dessa rede social, dessa mídia social. E o que eu sempre falo, o meu único objetivo não é falar de outra coisa a não ser da palavra de Deus, a não ser levar você a mensagem revelada do glorioso e bendito Espírito Santo, tá bom? Mas eu já quero pedir por gentileza, se você puder deixar o seu like, você puder se inscrever nesse canal, é importante, não para o meu crescimento, mas para que pessoas e mais pessoas possam acompanhar essa mensagem, para que o Evangelho alcance pessoas e mais pessoas, Sabemos que, infelizmente, tem países afora que a igreja física não consegue entrar, São proibidas de entrar. Então, através dessa mídia social, o Evangelho pode ser pregado a essas pessoas, O Brasil é um país muito privilegiado, porque nós temos a liberdade de poder pregar o Evangelho, de poder ter igrejas abertas, mas não é todo lugar que é assim. Tem países aí que o Evangelho é proibido. Então, a minha meta, através desse canal, é levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis que esse canal puder alcançar, tá? Para cumprir Marcos 16:15, tá certo? Então, que você possa me ajudar através do seu like, através da sua inscrição, tá certo? A ajuda que eu peço nesse canal, fica tranquilo que não é ajuda financeira, tá? O seu dízimo e a sua oferta você deve dar na sua igreja. Você que pertence a uma igreja, você deve ajudar a sua igreja, tá? Você deve dizimar e ofertar na igreja a qual você faz parte, tá bom? Mas a ajuda que eu peço através desse canal é o seu like, a sua inscrição, para que o YouTube ele entenda que o conteúdo é bom e indique para mais pessoas, tá bom? Tá certo? Você que é do Facebook também, que Deus te abençoe, do WhatsApp, tá certo? Você que tem sua religião ou não, não importa. Todos são bem-vindos nesse canal. Mas esse canal, eu repito, é para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, tá? O que Deus vai falar aqui não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que você precisa e necessita ouvir, tá certo? Eu quero deixar bem claro isso, tá bom? A você, meu amigo que ainda não é cristão, eu quero deixar você ciente disso, tá? Que tudo que você vai ouvir nesse canal é da parte de Deus e é para o teu bem. Mas você nunca vai ouvir o que você quer ouvir aqui, você vai ouvir o que você precisa ouvir de Deus, ok? Mas eu quero deixar a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1, o versículo 2, A verdade é, meu amigo e minha amiga, que nós estamos vivendo os últimos tempos. Queira a pessoa crer nisso, queira a pessoa acreditar nisso ou não, nós estamos vivendo a reta final da igreja, estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando, tá? O arrebatamento vai acontecer. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele alertou que nos últimos tempos
haveria pessoas que iriam se apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Apostasia é abandono total da fé, né? É aquela pessoa que um dia conheceu a verdade, um dia conheceu o Evangelho, um dia, né, esteve na fé, um dia esteve a favor do Evangelho e hoje não quer mais nada com o Evangelho, não quer de jeito nenhum mais saber de Deus. Isso é pessoas que se apostataram da fé, é a apostasia, o esfriamento da fé, né? Pessoas hoje que já estão frias na sua fé. Às vezes até pode estar dentro de uma igreja, mas ela não tem aquele amor mais com as coisas de Deus, ela não tem mais aquele carinho com as coisas de Deus, ela não se interessa mais com as coisas de Deus. São tudo pessoas que se apostataram da fé também, tá bom? E ele diz, né, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, mas o que eu quero estudar com você sobre doutrinas de demônios, né? Ele diz assim, ó, 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz assim, ó: o Espírito expressamente que nos últimos tempos, né, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? No versículo 2, homens, né, hipócritas, né, com a consciência cauterizada, falarão, pois, mentiras. Ou seja, o que o apóstolo Paulo aqui, ele está mandando essa carta a Timóteo? Foi um alerta, né, algo que ele escreveu, que nos últimos tempos muitas pessoas abandonariam a fé e dariam ouvidos à doutrina de demônios, né, a espíritos enganadores, né? O que significa a palavra doutrina? Doutrina não é costume, que nem muitas igrejas ensinam, né? Doutrina não é você não poder cortar o cabelo, você não poder usar calça comprida, você não poder assistir televisão, você não poder fazer isso, aquilo, né? Doutrinas não são regras, doutrinas são ensinamentos da palavra, né? E doutrinas de demônio, o que são? São ensinamentos de demônios. Então o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo, ele diz que haveria muitas pessoas que abandonariam, né, a verdadeira palavra, abandonaria o verdadeiro ensinamento para dar ouvidos à doutrina de demônios, ou seja, a ensinamentos de demônios. Só que o que eu quero que você entenda, essa doutrina de demônios, esse ensinamento de demônios não está lá no centro de Macumba, não. Não está lá no centro de Umbanda, não. Esse ensinamento de demônios está infiltrado no nosso meio, no meio da igreja, né? Pessoas que estão aí sendo usadas pelo diabo para falar coisas contrárias à palavra de Deus. E infelizmente, meu amigo e minha amiga, existem muitos hoje, né, que abandonaram o verdadeiro sentido da palavra, a verdadeira essência do Evangelho, e estão aí ensinando ao contrário o que a Bíblia diz. Ou seja, em outras palavras, hoje aí você vê muitas igrejas aí que concordam com o quê? Com divórcio. Você vê muitas igrejas aí que apresenta para você o caminho mais fácil, né? Tudo isso são doutrina de demônios. É aquela pessoa que ensina que não tem importância você se casar 7 vezes, né? O que importa é o amor. Hoje em dia se fala muito isso. Não tem importância você ter relacionamento homem com homem, mulher com mulher.
né? Hoje em dia se ensina muito isso em algumas igrejas. Isso são doutrina do quê? De demônios, né? Hoje em dia se ensina muito que você pode viver amasiado, não precisa casar. O que importa, né, é o amor. Hoje em dia tem sido muito ensinado isso nas igrejas, né? Infelizmente hoje tem igrejas que apresentam aí o caminho mais fácil, o evangelho da porta larga, né? Eu confesso para você através desse canal que tem muitas igrejas hoje que são abertas, infelizmente não para pregar a palavra de Deus, mas para levar as pessoas ao quê? Ao engano. Falsos profetas, pastores do diabo, pregadores de Satanás, que estão aí se disfarçando de anjo de luz, para quê? Para enganar, para apresentar à pessoa aquele evangelho fácil, aquele evangelho que não precisa renunciar, aquele evangelho que Jesus aceita qualquer coisa, o que importa é o amor. Hoje o que muito se fala é isso, né? Você pode acompanhar aí na internet que o que muito se fala é isso. Não, porque o que importa é o amor. Não importa se você está no pecado, não importa se você tem relacionamento com pessoas do mesmo sexo, não importa se você vive amasiado, não importa se você casou 7 vezes, 8 vezes, o que importa é o amor. Hoje em dia isso está sendo muito anunciado, só que isso é contrário à palavra de Deus, tá? Isso aí são doutrina de demônios, porque é o diabo que engana a pessoa com esse falso ensinamento, tá? Aqueles pregadores que ensinam que você não precisa fazer muita coisa, que Jesus ele te aceita do jeito que você é, que Jesus te aceita na sua situação. O que eles querem que a pessoa aprenda é que a pessoa pode continuar no erro, no pecado, que não tem importância. O que importa é o amor. Então, meu amigo e minha amiga, o apóstolo Paulo ele já alertava isso há muitos anos atrás, que nos últimos tempos apareceria muitas dessas pessoas, pessoas mentirosas, pessoas hipócritas, pessoas enganadoras, né? Pessoas que usariam de engano para poder ensinar coisas contrárias ao que Deus fala. Infelizmente hoje tem muitas igrejas aí que estão se transformando em clubes, né? Infelizmente aí tem altares que estão se transformando em palanques, né? Infelizmente hoje tem cultos que estão se transformando em palestra motivacional, né? Que a pessoa não precisa fazer muita coisa, que ela pode continuar do jeito que está, meu amigo e minha amiga. Isso não é o verdadeiro evangelho, tá? Se você não vai em igreja nenhuma ainda, vê bem a igreja que você vai. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a essência do evangelho verdadeiro. Cuidado com certos ensinamentos aí, até mesmo na internet. Hoje em dia nós vemos aí pastores, pastoras, que um dia pregaram o verdadeiro evangelho e hoje estão voltando atrás, né? Infelizmente existe uma pessoa aí que era uma pregadora do evangelho, defendia o evangelho, falava contra o pecado e de repente hoje está aí falando que tudo que ela falou não é bem assim, que tudo que ela falou é mentira. Ou seja, estão voltando atrás com aquilo que defendia. E infelizmente tem muitas pessoas que estão seguindo esse tipo de pessoas. Pessoas hipócritas, mentirosas, né? Pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus, né? Pessoas que estão muitas das vezes se aproveitando da boa fé dos fiéis para lucrar, vamos assim dizer, em cima disso. Estão inventando aí falsas revelações, estão inventando falsas visões para querer lucrar, para querer ganhar dinheiro em cima disso. Estão constrangendo as pessoas, né, a fazer aquilo que Deus não se agrada, a fazer aquilo que Deus
abomina. Meu amigo e minha amiga, Deus, Ele nos ama do jeito que a gente é, mas Ele não aceita o que a gente faz de errado. Deus, além de Deus Ele ser amor, Deus Ele é o quê? Deus é justiça. E muitas pessoas hoje estão só falando isso. O que importa é o amor. Não tem importância. Você pode continuar no erro. Você pode fazer o que é errado. Que Deus Ele vai te aceitar. Não caia nessa conversa. Isso tudo é o quê? Isso é doutrina de demônios. Tá? E isso não está lá fora, isso não está no centro de macumba, no centro de umbanda, isso está no meio da igreja de Cristo. Falsos profetas, enganadores, pessoas mentirosas, pessoas que não estão nem aí com as almas, estão se importando só com isso aqui do povo, dinheiro, dinheiro. Se a pessoa tem um dízimo gordo, tem uma oferta gorda, o pregador fala que ela pode continuar no pecado, que ela pode continuar do jeito que está, porque Deus aceita a pessoa assim. Não caia nessa conversa. Isso é falso profeta. Tá? Isso é falso profeta. Se você é uma pessoa divorciada, né? Hoje você é uma pessoa divorciada, e a causa do divórcio foi porque muitas das vezes o adultério, né? E às vezes quem cometeu o adultério foi você, meu amigo e minha amiga, você não pode casar outra vez. E se alguém falar para você que você pode, esse alguém está mentindo para você. Tá? Esse alguém está sendo um enganador, está ensinando a você doutrina de demônios. Tá? Porque se a pessoa cometeu o adultério e se separou, ela não pode casar de novo. A não ser aquela pessoa que foi vítima, ela pode, mas a pessoa que cometeu não pode. E hoje em dia nós estamos vendo aí muito isso, né? Pessoas que se divorciam 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, né? Estão aí se casando outra vez. Na verdade, o divórcio está contra Deus. A Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. O plano original de Deus é que o homem e a mulher se unam e viva a vida inteira junto, até que a morte os separe. Tá? Então, Deus abomina. Então, cuidado com esses falsos ensinamentos. Porque se você enjoou da sua esposa, se o amor acabou, casa de novo, arruma outra, segue com a vida. Isso tudo é uma baita mentira de Satanás, isso tudo é uma mentira do demônio, isso tudo é doutrina de demônios, que se você se atentar para isso pode te levar à condenação eterna. Isso pode te levar ao quê? Ao inferno. Cuidado, cuidado. O apóstolo Paulo, quando ele deixou essa palavra a Timóteo, ele fez o quê? Ele alertou. Ele alertou que nos últimos tempos haveria muitas pessoas que se apostataram da fé. Ou seja, tem muitos pregadores hoje que um dia pregaram o verdadeiro evangelho e hoje não pregam mais. Hoje pregam só lucro próprio, hoje pregam que você pode continuar em pecado, que você pode continuar no erro, né? Então, cuidado, cuidado. O apóstolo Paulo falou, cuidado, cuidado, porque muitos até dariam ouvido a essas pessoas. É o que nós temos visto hoje. Tem muitas pessoas hoje que não querem seguir o verdadeiro evangelho, que é da porta estreita, estão dando ouvido a esse tipo de gente aí. Estão dando ouvido a essas doutrinas de demônios, a esses ensinamentos de Satanás. Meu amigo e minha amiga, não caia nessa conversa. Fique com o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que a pessoa tem que renunciar o pecado. É aquele que a pessoa tem que renunciar à própria vontade. É o evangelho de Cristo.
né? É aquele que a pessoa não pode viver na prática do pecado. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que prega que Deus é amor, mas acima de tudo também ele é justiça. E Deus não aceita a pessoa continuar fazendo o que é errado. Deus ama o pecado. Aliás, está amarrado. Perdão, me corrigindo. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, cuidado. Cuidado com a doutrina de demônios. Cuidado com os ensinamentos de Satanás. Hoje em dia está cheio, infelizmente, está cheio. E essas igrejas aí estão cheias, porque é um evangelho fácil que eles apresentam, né? É um evangelho que a pessoa não precisa abandonar o pecado. É um evangelho que a pessoa pode continuar do jeito que está, né? Que Deus aceita. Não. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.